Submissão à autoridade, amor e fim dos tempos. Bem-vindo ao capítulo 13 de Romanos. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos estudando capítulo por capítulo a carta aos Romanos. Essa carta maravilhosa que Paulo escreve com muito fundo espiritual e teológico para essa igreja que ele nem plantou em Roma, mas que ele já queria muito bem e queria visitar em breve. Então a gente está acompanhando capítulo por capítulo. Se você chegou agora, você pode voltar e assistir desde o começo, capítulo 1, 2, 3 e chegar até aqui, ou dar uma olhada agora aqui nesse vídeo e depois, se você gostar, vem estudar comigo de forma organizada. Eu convido você para caminhar comigo de forma mais séria, se cadastrando na plataforma Trilha-me. Lá é de graça. Eu acompanho e respondo as suas perguntas que você coloca no comentário. Aqui no YouTube eu não dou conta. Lá tem um material estendido, mais completo sobre cada aula dessa. E no final você ganha um certificado de horas aula. Também gostaria de convidar você para entrar no Telegram, na nossa sala Como Ler a Bíblia. Lá eu posto diariamente vídeos, áudios e textos de como interpretar melhor as escrituras, para você não precisar depender de ninguém para entender 100% do Novo Testamento. Então clica aqui no link abaixo e entra lá na nossa sala do Telegram. Vamos para o capítulo 13 de Romanos? Só recapitulando, no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai falar sobre a nação de Israel e como ela ficou cega, com zelo equivocado, não reconhecendo Jesus. Ali no primeiro século, e ela vai falar sobre a esperança do Israel enxergar Jesus como Messias e como isso vai fazer bem para todas as missões, como isso vai se espalhar em todos os lugares. E aí, no capítulo 12, a gente foi ver uma aterrissagem como uma entrega de sacrifício vivo, santo e agradável, como uma vida que a gente vai viver. Falamos sobre os dons para viver, para amar e como devemos, e é difícil, mas essa é a tarefa final do cristão, amar até os inimigos. Agora no capítulo 13, a gente pode ver que são 3 tópicos que Paulo vai tratar. Primeiro, o nosso relacionamento com o Estado. Segundo, o nosso relacionamento com a lei e com amar o próximo. E na terceira parte ele vai falar sobre a volta de Cristo e como isso vai nos motivar a viver de forma plena. Antes da gente entrar nos versículos, é importante você saber que existe um debate histórico entre os teólogos na palavra autoridade, exousiai. E aí, alguns ou vários acreditam que ela se refere à autoridade apenas civil e outros, principalmente nos últimos séculos, começaram a colocar que ela representa a autoridade civil, mas representa as potestades que estão por trás dessa autoridade civil. Essa era uma visão muito comum dos judeus no Antigo Testamento. Eles acreditavam, quando falam até de Nefilins, lá em Gênesis, eles acreditavam que tinha os reis, mas que sempre tinha uma potestade por trás, dando mais poder para eles. Então, os teólogos nos últimos séculos têm colocado que Paulo está se referindo a isso. Eu vou entrar em detalhes apenas no material exclusivo que está lá dentro do Trilha-me, que é de graça. Para você que está aqui no YouTube, basta você entender que a gente vai optar pela interpretação da grande maioria, que é apenas autoridade civil. Mas fica aí essa grande discussão interessante e que também você entender que sempre que Paulo fala de potestades, ele está falando de reis, principados. E sempre que ele fala de principados, ele está falando de potestade. Vamos ficar com a interpretação literal, que estão falando de governantes apenas, mas todo governo e todo poder tem potestades por trás, tem principados, às vezes são anjos de Deus, às vezes são demônios. John Stott, ao olhar a história da igreja e do Estado, vai levantar 4 modelos que aconteceu ao longo da história nesse relacionamento difícil. Primeiro ele falou que é o cristianismo, onde o Estado controla a igreja, eles estão totalmente juntos. Segundo, teocracia, onde a igreja junto com o Estado, mas é a igreja que controla.
Terceiro, o constantinismo. Vem de Constantino, aonde o Estado tem um compromisso de favorecer a igreja cristã e a igreja cristã a se moldar ao Estado para continuar com esse favoritismo. E a quarta, e aqui John Stott e eu achamos correto, é a parceria do Estado laico. Igreja e Estado reconhecem e incentivam um ao outro nas distintas responsabilidades dadas a cada um por Deus, em um espírito de colaboração construtiva. Vamos lembrar que Estado laico não quer dizer Estado ateu, Estado que não acredita, mas aonde a igreja não interfere no que não é o seu papel, e sim o papel do Estado, e o Estado não interfere no que não é o seu papel, e sim o papel da igreja, e esses dois poderes trabalham colaborativamente. Na prática, Paulo, por ser judeu, tinha a orientação do Antigo Testamento, onde reis, principados e potestades eram sempre unidas. Mas também Paulo ouviu que Jesus falou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali Jesus estabeleceu uma separação, algo que é do reino e algo que é do Estado. Uma inferência que é muito provável a esse texto é que Paulo está dando uma resposta às constantes perturbações que tinham ali no Império Romano por causa do decreto de Cláudio, quando expulsou todos os judeus, tanto os cristãos, judeus cristãos, como não cristãos, da capital romana. A gente já trabalhou com isso na introdução aos Romanos. Se você quiser, pode voltar lá para entender melhor o que aconteceu com os judeus ali da capital. E aí, entrando no versículo 1, Paulo fala que todos devem se submeter às autoridades governamentais. O que Paulo deixa claro aqui em Romanos 13 é que nenhuma autoridade pega Deus de surpresa. Deus, ou de forma permissiva, para os cristãos serem perseguidos e para a maldade chegar ao seu limite e o cálice da justiça ser derramado, ou de forma construtiva, ele vai colocar um líder para governar em paz e justiça, como fez no Antigo Testamento e como faz até com os ímpios. O problema é que as pessoas querem interpretar esse texto de Romanos 13 dizendo que o Estado é uma instituição divina, já que Deus que colocou é Deus que está querendo fazer isso acontecer. Qualquer governante que esteja no comando é algo que Deus está querendo e abençoando. Não é bem assim, é aí que começam as heresias. Nós vamos ver vários exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus desobedecendo claramente o Estado. Em Êxodo 1:17, a gente vai ver a ordem do faraó para matarem os bebês do povo hebreu. E aí as parteiras desrespeitam essa ordem do Estado porque essa ordem não está de acordo com os valores de Deus. Então, quando o Estado está de acordo com os valores de Deus, devemos honrar e respeitar e fazer. Quando o Estado está com valores que não são os valores bíblicos, os valores do reino de Deus, nós devemos nos opor com obrigação e orar pelos governantes para que Deus traga justiça e os tire de lá. Mais dois exemplos a gente tem no livro de Daniel. Em Daniel 3, Nabucodonosor fez um decreto que todos os seus súditos deveriam se prostrar e adorar uma estátua de ouro que ele fez dele mesmo. E a gente vai ter o relato que Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusam e são jogados numa fornalha de fogo. Já em Daniel 6, o próprio Daniel recusa e desrespeita uma ordem do Estado feita pelo rei Dário, que por 30 dias ninguém poderia orar para nenhum deus a não ser para ele, e é lógico que Daniel vai orar para o Deus de Israel, desrespeitando claramente o Estado, e por isso ele é penalizado, jogado na cova dos leões. Também temos alguns exemplos no Novo Testamento. Por exemplo, Atos 4:18, a gente vai ver os apóstolos desrespeitando, e essa é a palavra que está lá, desobedecendo o Sinédrio. O Sinédrio é a autoridade do Estado, mas é a autoridade da religião. Então, os apóstolos desobedecem as duas autoridades, tanto a autoridade do Estado como a autoridade religiosa, porque eles sabiam que aquele comando que não poderia mais falar que Jesus era o Messias, era o Senhor, era um comando antibíblico. Eles não podiam se calar e eles desrespeitam e eles são torturados, castigados
porque desrespeitaram e continuaram mesmo assim falando, mesmo depois da perseguição da igreja, do templo, dos que estavam ali do Sinédrio, eles continuaram falando de Jesus. Então, várias vezes, quando o Estado está dando comandos ou não está vivendo de acordo com a justiça, com o que é certo, o cristão não só não deve obedecer, mas deve orar para que Deus traga justiça, endireite o nosso Estado. Eu queria ler um trecho que eu achei muito interessante de um paralelo de Romanos 13 com Apocalipse 13 que Oscar Cullmann faz em seu livro da década de 50 chamado Cristo e o Tempo. Comparando-se Romanos 13 com Apocalipse 13, percebe-se com a mais clareza a natureza ambivalente da autoridade do Estado. Já se passaram uns 30 anos desde que a Epístola aos Romanos foi escrita e começou uma perseguição sistemática aos cristãos sob as ordens do imperador Domiciliano. Agora o Estado já não é mais visto como servo de Deus, detentor da autoridade divina, mas sim como um aliado do diabo, retratado como o dragão vermelho, cuja autoridade foi conferida ao Estado perseguidor, retratado como um monstro emergindo do mar. Assim, Apocalipse 13 é uma paródia satânica de Romanos 13. No entanto, ambas são verdadeiras. Dependendo da situação, se o Estado se mantém dentro de seus limites ou se ele os transgride, o cristão o descreverá como servo de Deus ou como instrumento do diabo. Resumindo, nós devemos nos submeter às autoridades que Deus designou para o Estado. Mas se o Estado estiver fazendo injustiça, estiver fazendo corrupção, estiver perseguindo a verdade, ele deve ser considerado apenas um servo de Satanás, o Estado e o governante. Mas se ele estiver implementando a justiça, penalizando quem faz o mal e retribuindo com bem quem faz o bem, sim, nós devemos todo o respeito e orar por cada um que estiver lá no comando. No versículo 4 até o versículo 7, Paulo vai falar um pouco do ministério do Estado. Qual que é a função do Estado? 3 características. Paulo fala que o Estado está lá como servo de Deus e para o seu bem. Segundo, ele fala que este servo está ali como agente da justiça, para punir quem faz o mal. E terceiro, fala que essas autoridades estão a serviço de Deus, tanto para a justiça como para mostrar a corrupção. Nada foge de Deus no comando. Assim como Satanás não é um rebelde que Deus não consegue alcançá-lo e pegá-lo e castigá-lo, ele é apenas um servo de Deus, como diria Martinho Lutero, também é cada líder e cada estado em toda a criação. Por isso, a função do Estado, para Paulo, é promover e recompensar quem faz o bem e punir quem faz o mal. No versículo 4, Paulo fala que o juiz não porta uma espada sem motivos. Paulo já tinha usado a palavra espada em Romanos 8,35 para falar de morte. Ali ele está falando da pena capital, dizendo que o Estado tem esse poder de punir quem só pratica o mal. Então, quando a gente olha isso na visão da carta toda aos Romanos, a gente vai ver que nenhum cristão pode, com as próprias mãos, retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. Também todo mal, a vingança pertence a Deus, mas de forma provisória nós temos a justiça sendo exercida pelo Estado no tempo presente. Outra coisa, para Paulo, o Estado não está aqui só para punir, mas para promover e recompensar quem faz o bem. Por isso que devemos continuar pagando os nossos impostos, mesmo na época de Paulo, que os impostos eram caríssimos. Mas ele fala, olha, com isso o Estado vai poder recompensar o bem de quem está fazendo o bem. Então, não importa qual o seu pensamento político, se é um Estado menor ou um Estado maior. Um cristão entende que existe um setor da sociedade que o Estado sempre vai comandar ou liderar para ajudar os mais necessitados. Um exemplo é a segurança, o outro é a saúde. Algo bem curioso é que Paulo coloca essa parte sobre o Estado entre duas perícopes, dois assuntos sobre amor incondicional. O primeiro é amar os inimigos, no final do capítulo 12. Aí ele vai falar sobre a justiça do Estado e depois ele vai falar sobre esse amor ao próximo.
colocando algo claro aqui, que o Estado está na função de punir e que isso não tira de nós o amar, até mesmo quando estiver pensando como Estado e não só como indivíduo, senão a gente vive uma esquizofrenia de ideias, onde a gente acredita que tem que amar incondicionalmente, mas quando é o Estado a gente fala tem que matar, tem que prender, tem que espancar. Isso não é permitido para nenhum cristão. Nós devemos amar o tempo todo, até quando estamos exigindo justiça. Agora, Paulo, no versículo de 8 a 10, vai falar sobre a lei que se cumpre no amor ao próximo. Paulo, nesse bloco, vai começar a usar uma analogia sobre uma dívida que não se consegue pagar. Durante a carta aos Romanos, Paulo falou de dívidas que nós devemos pagar. Lá no começo, no capítulo 1, versículo 14, Paulo fala de uma dívida de compartilhar o evangelho. Ele é devedor da proclamação do evangelho e nós também somos, e nós devemos pagar essa dívida proclamando o evangelho aos outros. No capítulo 8, versículo 12 em diante, Paulo fala que nós somos devedores do Espírito Santo para viver em santidade. E essa dívida nós devemos pagar, independente se já somos salvos, porque Deus nos amou primeiro. Nesse capítulo, no versículo 6, Paulo fala que nós somos devedor do Estado para pagar os nossos impostos. Agora Paulo fala: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Que tipo de amor é esse que nós devemos? O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos falar, acabou, já amei o suficiente essa pessoa, dívida paga, mas eu não vou mais amar não, essa pessoa não merece, essa pessoa não faz por onde, chega, já paguei essa dívida. Nós não podemos. Quem enxergou o amor de Deus, principalmente com a cruz de Cristo, não pode achar que alguém já fez o suficiente. Por isso que Jesus, ao responder aos seus discípulos, ele fala, não deve se perdoar 7 vezes alguém que te fez o mal, como era no Antigo Testamento, ele fala 70 vezes 7. Tem gente que quer calcular o que Jesus está falando, que o verdadeiro amor tem perdão constante. Isso não quer dizer que a gente vai deixar a pessoa continuar na maldade ou continuar abusando, fazendo mal para a gente. O verdadeiro amor segue orientando o que é certo, o que é justo. Por isso que esse versículo agora aqui, sobre essa dívida eterna, ela vem depois de falar sobre o Estado que vai punir justamente. E aí Paulo fala que quem ama o próximo cumpre a lei. É interessante aqui dizer que Paulo fala que o amor é o cumprimento da lei, não o amor é o fim da lei. Por isso, nós não devemos julgar nossas atitudes e a dos outros apenas se a pessoa está seguindo a lei. Se ela estiver seguindo a lei sem amor, ela está em pecado, com uma atitude errada. Mas também o amor não legitima tudo, dizendo, ele ama, o que importa é o amor. Não, não, não. O que Paulo está dizendo é que as nossas atitudes são corretas quando agimos com a lei em pleno amor, porque precisamos ainda da lei para entender o caráter de Deus e o que é amar de verdade, o que é justo de verdade. Então Paulo cita as proibições da segunda tábua da lei: não adulterarás, não matarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Olha só que interessante, matar tira a vida, adulterar tira o lar e a honra. O roubo tira a propriedade e fazer o falso testemunho tira o bom nome, a honra ali da pessoa. Enquanto a cobiça tira de uma sociedade um olhar de uma vida simples e justa. Tudo isso prejudica o próximo e é exatamente isso que Paulo está dizendo, que o amor não prejudica o próximo. Paulo está trazendo a lei como um parâmetro para a gente entender se a pessoa está vivendo em amor pleno. Por isso que eu digo que o amor não é o fim da lei, é o cumprimento da lei. Por isso, se você é uma pessoa correta, cumpre a lei sem amor, de nada vale. Paulo vai falar isso na sua carta aos Coríntios. E aí o Paulo, no último bloco, no versículo de 11 a 14, ele vai falar nossa relação com o tempo, do já e o ainda não. O propósito nesse último bloco é estabelecer um fundamento escatológico para a conduta cristã. E Paulo vai colocar dessa forma. Na primeira parte, Paulo vai falar sobre a importância da gente entender
o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Então a gente vive hoje no nosso tempo Cronos, né? E achamos que isso nos controla e deixamos isso nos controlar. E Paulo vai falar sobre o tempo de Deus, que não é a mesma coisa do nosso tempo. Paulo vai falar de 3 referências quanto ao tempo, que vai dar o pano de fundo para a gente entender o que Paulo está querendo nos ensinar. Primeiro, Paulo fala que chegou a hora, já é literalmente dizendo que chegou a hora de acordar, que o tempo do sono passou e agora está na hora de todo cristão despertar. E é exatamente isso. Paulo traz esse senso de urgência de viver o evangelho, o reino, na forma prática. Ele gastou os 11 primeiros capítulos falando como era teologicamente, que a gente não podia mais brigar uns com os outros, que os judeus e os romanos tinham que viver em plenitude ali, o amor de Cristo. Agora ele fala, olha, já chegou a hora de vocês despertarem para isso. Segundo, Paulo fala que chegou a hora da nossa salvação e a gente tem que continuar crendo. Vamos lembrar que salvação depende do contexto. Ela já foi, ela está sendo ou ela ainda vai ser. Aqui Paulo está usando no futuro como sermos glorificados, essa salvação que vai acontecer na volta, na segunda vinda de Jesus. Terceiro, a noite, o tempo de trevas, já foi, já está amanhecendo, a segunda vinda de Cristo já está batendo a porta, isso está acontecendo e Paulo está falando para eles lá e para nós aqui. Talvez você se pergunte, mas como Paulo tinha esse senso de urgência da volta de Jesus lá em Roma, lá no primeiro século, e aqui para nós depois de 2000 anos, será que ele errou? Não. Para Paulo e todos os apóstolos, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, foi o último ato e agora só precisa vir o juízo. Então todo esse tempo é um tempo onde a gente entende que a penúltima coisa já aconteceu, que a derrota sobre as potestades na cruz e na ressurreição, e que agora não precisa de mais nada, de nenhum sinal para a volta de Jesus. Então, se a volta de Jesus ainda não aconteceu, é porque Deus tem um propósito para a nossa geração agora, mas nós devemos viver como se ele fosse voltar agora, porque não precisa de mais nenhum sinal. Eles, no primeiro século, assim como nós, estão vivendo os últimos dias de Cristo. Glória a Deus por isso. E aí Paulo faz 3 apelos finais para que nós possamos ter o discernimento de vivermos estes últimos dias. Nesses 3 apelos, Paulo faz uma antítese radical no estilo de linguagem, dizendo todas as coisas negativas e logo depois a positiva para a gente saber o quão distinto é quando nós usamos o discernimento do Espírito. Primeiro, continuando na metáfora entre dia e noite, Paulo fala para nós termos o discernimento em distinguir entre luz e trevas. Aqui ele usa a metáfora das vestes, claramente dizendo que nós devemos tirar o pijama da noite e colocar a armadura do dia, que a batalha vai começar. Então, para a gente se preparar para a luz, porque ela está chegando. Segundo, Paulo vai falar que nós devemos ter um comportamento apropriado. A ênfase é que nós devemos nos comportar de forma adequada diante do dia, vivendo diante do dia, porque a noite já foi e tudo está diante de Deus. Eu me lembro do Sermão do Monte, quando Jesus fala para a gente que não precisa jurar, porque tudo está diante de Deus. E quando a gente jurava antigamente, era para uma autoridade maior, mas agora nós somos os portadores da palavra diante de Deus, somos os ministros e por isso não precisamos mais jurar por Deus, por Israel. E é exatamente isso, Paulo está chamando a gente para agir diante da luz, de quem tem o Espírito Santo, de quem tem a clareza, não vive mais nas trevas. E ele ilustra dizendo que a falta de controle na bebida, no sexo e nos relacionamentos demonstram que as pessoas ainda estão nas trevas e não vivendo na luz. Isso não é o papel da igreja. E terceiro, Paulo vai falar como deve ser a nossa preocupação como cristãos, que diante de nós vamos ter sempre que tomar uma decisão, ou focar em Jesus Cristo, nosso Senhor, ou focar na nossa natureza caída, no nosso ego.
Ele fala: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O contexto aqui está falando muito mais de proteção, de pegar uma armadura, do que um embelezamento. Ele está dizendo claramente: pegue as armas de Jesus, mas a arma de Jesus é o amor. Esse amor incondicional que a gente pode se revestir e que esse amor é santo. Em contraste, Paulo vai usar a palavra sarx, essa natureza caída da carne, que por um lado foi morta, foi erradicada, mas continua lá, exigindo de nós submissão e atenção. E que, na verdade, ela nunca vai parar de fazer as suas exigências de submissão aos prazeres da carne, da natureza caída, e nós devemos sempre se vestir da armadura de Deus, do amor, da santidade. Concluindo, amigos, Romanos 13 começou com uma orientação de como devemos ser bons cidadãos, depois como devemos amar o próximo, nos comportar com os nossos amigos e cidadãos que estão com a gente. E ele termina dizendo por que devemos agir em amor, porque Jesus está voltando. Nada poderia motivar mais um cristão em saber que o Mestre, Jesus, está voltando. E essa concepção de que está chegando a hora nos ajuda a nos relacionar com o Estado de forma apropriada e também com a lei de forma apropriada e com o próximo. Tudo volta ao equilíbrio quando sabemos que perto está o Senhor. Que nós possamos ter autoridades mais voltadas a Romanos 13 do que Apocalipse 13, que seguem o que é justo e o que é certo diante de Deus. Que a gente entenda que o amor é o cumprimento da lei, não tem como ser alguém que segue a lei sem um amor incondicional de Jesus Cristo, e que Jesus voltando, nós vamos ser plenos e glorificados, a nossa salvação vai ser completa. Nos vemos no capítulo 14, Deus te abençoe e até a próxima, tchau!